Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 24 do livro Ícaro Redimido. Gente, esse livro está sendo muito instrutivo, ele está passando muito ensinamento, vale a pena acompanhar. Eu estou percebendo que vocês não estão curtindo o vídeo. Gente, dá uma força aí. Se vocês não curtirem o vídeo, não compartilhar ou não comentar, o YouTube vai entender que o áudio não é bom e não vai indicar para mais pessoas. Então eu peço a colaboração de todos, né? Para que deixe seu like, comentem, compartilhe e se ainda não for inscrito, se inscreva. Isso vai estar ajudando o canal a crescer, certo? E se você quiser falar comigo mais de perto, me mandar um direct, basta me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição e também na tela. É @fascinante.mundo.invisível, ok? Então vamos para o capítulo. Confissões da intimidade. Há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus, Mateus 19:12. Apesar de açoitado por enorme decepção e supliciado pela mais expressiva culpa que pode opugnar um homem ao se reconhecer vivo após o ignominioso ato suicida, Alberto reagira muito bem. Ao contrário dos receios de Adelaide, sua recuperação fora mais rápida do que poderíamos supor. A verdade chegara em hora devida, ensinando-nos que esta tem sempre o seu momento propício para se revelar, a fim de não imputar ao espírito dores que não possa suportar. Por isso, o longo período de inconsciência que domina o autocida, após a sua desencarnação, é na realidade bênção divina em seu favor, resguardando-o de sofrimentos que ainda não está preparado para assumir. Como esperávamos, por muitos dias esteve ele recolhido em si mesmo, profundamente envergonhado, e respeitamos o seu silêncio, sustentando-o com nossa tácita compreensão e as preces em seu favor, aguardando pacientemente que ele se refizesse e retomasse a nossa relação. Confiantes na lei, cabia-nos deixá-lo entregue às próprias confabulações, e não tardou muito para que ele assumisse completamente sua nova situação, assenhoreando o pleno e consciente contato com a irrefutável realidade com a qual se deparara, encontrando no próprio imo as forças regeneradoras para soerguer-se, estampando serenidade no olhar, embora ainda cabisbaixo e intimidado, voltava aos poucos a dialogar conosco, retomando sua vida. Em breve, o víamos regressar aos jardins terapêuticos, tocando impressões agora mais seguras, com os companheiros de igual desdita e já cientes de suas condições. Momento de expressiva importância para o suicida, funcionando em nossa colônia qual verdadeira terapia de grupo. De longe o assistíamos, observando que a cada dia ele rapidamente se recompunha e superava o amargo transe. E logo, a conscientização da realidade tornou-se para ele um mais salutar estímulo à plena recuperação. Um novo horizonte descortinou-se aos seus olhos, estimulando-lhe inquietantes e profícuas questões pertinentes à sobrevivência do espírito. O panorama infinito da vida, trazendo a ideia segura da paternidade divina, reacendeu-lhe na alma desvalida um viço de religiosidade, nascido em sincero anelo de reencontro com o sagrado, genuflexo diante da grandeza de Deus, incendiado por renovada fé, finalmente o víamos orar com lisura. Nosso brilho luzia em seus olhos, denotando o seu completo retorno à razão e a conscientização plena de sua situação, reconhecendo suas muitas carências diante dos reais valores do espírito. Ansiava agora, por sol, ver os ensinamentos que lhe facultassem um transcurso seguro e feliz na nova existência de que de fato assumia.
Sua face, embora ainda vestida de melancolia, contristada pelos acerbos sofrimentos acumulados em prolongada agonia, coloria-se, enfim, revigorado pela esperança de um futuro promissor, diante da certeza da imortalidade da alma. Inovadas motivações passaram a ocupar-lhe a mente, e os assuntos pertinentes à existência, que ficou para trás, foram substituídos paulatinamente por benfazejos interesses referentes à vida maior do espírito. Acoimando o renitente orgulho, apressava-se a obtemperar os hábitos, higienizando a alma com salutar recato. Acelerado ritmo de recuperação imprimia-lhe agora rápido refazimento, de modo que tínhamos motivos para felicitar-nos diante do esforço desprendido em sua melhoria. O envelhecimento perispiritual detinha-se, frente ao inopinado dinamismo, revigorando a força mental. Nossos diálogos passaram a ser mais frequentes e mais coerentes, atendendo sempre à sua inusitada curiosidade na constituição do novo mundo e às novas questões que se delineavam em sua mente, diante da insciência do espírito. Assuntos como a organização da vida no além, as muitas vidas da alma, a jornada evolutiva, Deus, céu e inferno, passaram a ocupar intensamente suas inquirições, aguçando sua sede de saber, perante a qual o matriculamos, sem demora, no curso de preparação espiritual desenvolvido em nossa colônia, que passou a frequentar com grande interesse. Logo se integrou também, com entusiasmo, às reuniões no templo de oração de nossa colônia, e não tardou para que, reverberando os antigos interesses que o motivaram na Terra, inquirisse sobre a existência de veículos em nosso plano. Sobretudo mostrava-se ansioso por conhecer nossas aeronaves, porém aconselhamos-lhe a se dedicar ao espírito, sua máxima e urgente necessidade. Posteriormente, poderia satisfazer sua velha curiosidade, examinando com detalhes nossos aparelhos de voo e o maquinário que também nos serve às necessidades da vida. Estejamos, contudo, cientes do fato de que ainda é necessário acompanhar-lhe o desenvolvimento espiritual, ajudando-o a reconstruir o caráter em bases genuinamente evangélicas, dizia Adelaide em momento oportuno. É forçoso admitir que ele ainda pode recalcitrar no antigo orgulho, uma vez superado o trauma das plangentes lembranças. Ainda devemos orientar-lhe os passos vacilantes na nova vida, minha amiga. Se aceitamos a tarefa com boa vontade, é imperioso concluí-la da melhor forma possível. Continuaremos nossas regressões terapêuticas, então? Agora não temos mais necessidades de um estado ampliado de consciência, sob indução hipnótica, pois seu acesso à memória está completamente restituído. Doravante, poderemos confabular com ele plenamente intermediado no presente. Devemos ajudá-lo a aurir o máximo de benefícios possível de suas frustrações, retirando delas as lições que a vida lhe proporcionou. Nossa mais segura orientação para o refazimento espiritual. Vamos refletir juntos sobre seus erros e suas necessidades, respeitando, contudo, os limites de sua intimidade. E se nos primeiros passos de nosso procedimento terapêutico, sua posição francamente depressiva e autocatalítica exigia que os momentos traumáticos do seu passado fossem evitados, agora ele deve enfrentá-los, assumindo a responsabilidade pelos seus erros, sob a ótica da nova realidade. Objetivaremos, portanto, a leitura das verdadeiras motivações que realmente o conduziram no périplo terreno, induzindo-o a identificar na posição de arrogância a causa de todos os seus males. Assumir os equívocos é o primeiro passo para se conquistar o equilíbrio da consciência, Adelaide. Naturalmente que as leis divinas favorecem ao espírito esta autoanálise, especialmente após a desencarnação,
quando o novo panorama da vida o excita a reflexões profundas sobre suas desventuras terrenas, exaltando-lhe a preeminência das reformas. Porém, se podemos apresentar-lhe os passos nesta caminhada e temos a devida orientação para isso, nossos lucros são evidentes. Eis nosso roteiro de trabalho, lembrando sempre que se ajudamos, seremos ajudados, pois nossas necessidades ainda são igualmente muito extensas, como você bem sabe. Reconheço que temos uma função, sobretudo, de orientação moral, na reestruturação dos hábitos que o espírito traz da experiência terrena, interferindo ativamente em seus sentimentos e condutas. Contudo, não seria isso contrário ao que nos recomendam muitos estudiosos da psicologia na atualidade? Aqui estamos no cenário real da vida e não no palco das experimentações da carne. Por isso, nossa técnica difere da usada nas psicoterapias terrenas, essencialmente no que diz respeito à interferência nos hábitos morais de nosso assistido, atuando ativamente nas considerações dos fatos vivenciados. Achamos por bem não aguardar pelas próprias conclusões do paciente, por diversas razões. Sua urgente necessidade de reequilíbrio não pode ser adiada, pois é grande o risco de que se refugie nos porões da loucura, acreditando-se impossibilitado de se recuperar, diante da intolerância às dores íntimas, característica daquele que ainda não se comprometeu com a providência divina. Os veículos de percepção do espírito estão aguçados ao máximo possível, e se ele não pôde até então alcançar a compreensão de suas necessidades, é preciso que lhe sejam mostradas com clareza, direcionando e apresentando o rumo às considerações de ordem coerciva. Certamente aceleramos sua disposição à reforma, dinamizando-lhe o potencial evolutivo no plano espiritual, evitando-se assim o desperdício de importantes oportunidades de crescimento proporcionadas pela nossa vida. Nosso costumaz orgulho, sobretudo, encegueçando-nos a razão, induz-nos a errôneas conclusões ao fixar-nos a posição de vítima como justificativa para todos os nossos males, eximindo-nos de assumir, diante da lei, o cabedal de culpas necessário ao aproveitamento das lições corretivas que a vida nos oferece. Um observador externo detém melhores condições para identificar estes erros, pois, como nos escreveu o Evangelho, somos capazes de notar um argueiro no olho do irmão, sem perceber a trave no próprio. Por tudo isso, em nosso plano, o aconselhamento terapêutico de ordem moral é o mais indicado para o espírito ainda pouco amadurecido, ajudando-o a desvencilhar-se dos empecilhos ao juízo de si mesmo. Contribuímos para que seu sofrimento seja o menor possível. O terapeuta no mundo terreno não assumiu ainda esta posição moralizante diante do paciente, porque a ciência psíquica, ainda em desenvolvimento na Terra e insciente das realidades do espírito, não se predispõe a ver na desobediência à lei a causa de todos os males do ser. Prefere inquirir complexos mecanismos da consciência, identificando em traumas ou erros ignotos de formação da personalidade as causas de seus desajustes, justificando interferências de ordem duvidosa no campo emocional, sem resultados eficazes no seu crescimento rumo à divindade. Toda terapia, para ser proveitosa, deveria ser, antes de tudo, essencialmente um apostolado moral orientado para o bem, e o psicólogo, por premente exigência de sua área de atuação, precisa ser o primeiro a aplicar a si próprio uma ética elevada de vida, a fim de tornar-se um agente terapêutico eficaz a serviço da lei. No futuro, as terapias irão evoluir para um aconselhamento de implicações sobretudo morais. Se a nobre ciência não investir em sua solução dessa ordem para os problemas humanos, diante da lei inserida na consciência de cada um, todos os seus intentos serão falazes, provisórios ou mesmo contraproducentes.
reajustar-se, aguçar todos os instrumentos cognitivos, volitivos e emocionais do espírito na prática do amor e da renúncia ao doentio personalismo. Na atualidade, praticamos em nosso plano o que chamamos de orientação espiritual, processo terapêutico que visa não apenas a sobraçar amorosamente o assistido, mas, sobretudo, distender o seu horizonte consciencial, fazendo-o ver os erros e os imperativos de reforma íntima, ampliando seu conhecimento da lei e desenvolvendo-o ativamente rumo à maturação moral, o que é exatamente o escopo maior da evolução e processo no qual todos, queiramos ou não, estamos empenhados. Qualquer terapia que não atenda a esses propósitos tem resultados irrisórios e está fadada a inevitável fracasso. Não nos iludamos. A vida, não somente no plano do espírito, mas onde quer que se manifeste, trabalha ativamente para atingir esses mesmos objetivos, pois, como sabemos, renascer no corpo físico é expor-se a situações, dificuldades e dores que visam sempre a correção dos vícios do personalismo. Isso faz da jornada terrena muito mais do que uma simples escola que educa, mas, sobretudo, verdadeira psicoterapia para a alma, satisfazendo na justa medida a todas as suas necessidades de ajustes e crescimento. Naturalmente que continuar pesquisando nos remanescentes do passado os indutores de traumas e conduzindo o paciente a reencontrar-se com os próprios erros, proporcionando-lhe soluções adequadas, é de proveito para qualquer assistência de auxílio à ordem emocional, procedimento intensamente utilizado em nosso plano. Sem olvidar que a orientação espiritual não pode dispensar a premente necessidade de se transformar o assistido em assistente, induzindo-o a ser agente terapêutico de si mesmo, tornando-o senhor de suas ações e ciente das consequências de seus atos. Conduzentes com estes promissores auspícios, programamos novas sessões terapêuticas e, na data aprazada, reunimos-nos novamente em nosso ambiente de trabalho. Alberto, agora sob novas motivações e desejo de refletir sobre suas façanhas terrenas, abria sua alma para nossa análise, sem intimidar-se. Hoje sei que trago um passado de muitos erros. Cometi o maior deles, que foi o ato covarde de abandonar a vida, negando suas lições e minhas necessidades de aprendizado. Por isso devo agradecer aos amigos e peço a Deus recompensá-los pelo muito que me tem proporcionado, dizia Alberto, em plena consciência de si mesmo e da tarefa que desempenhávamos junto a ele. Estamos reunidos para ajudá-lo e sermos ajudados também, amigo, pois certamente suas experiências de vida nos serão preciosas lições. Todos somos necessitados diante da grandeza divina e da pequenez que nos reveste a alma, e sem distinção, gostaríamos de alimentar-nos apenas das glórias e dos sucessos do passado. Por isso nos agrada ocultar a humilhação dos fracassos e os traumas dos grandes erros, evadindo-nos das intoleráveis lembranças que nos suscitam. Nossa posição de inferiorizado orgulho, no entanto, ainda requer que essas dores forjem nossas almas, a fim de que a enfermiça arrogância não continue incitando-nos às futuras aflições. Sejamos, portanto, corajosos o bastante para enfrentar a própria penúria que nos macula o espírito. Deixemos que se nos esfacele a contumaz petulância, diante das lições de humildade que a vida nos suscita. Estou pronto a desnudar-me da melhor maneira possível. Sou um homem renovado e sei que trago um fosso de dores e desacertos na alma. Retroceda então aos seus momentos mais amargos na vida e nos fale sobre as dificuldades que se contrapuseram à sua felicidade na experiência carnal. Surpreendido diante da clareza das lembranças que evocava, Alberto se admirava da facilidade com que podia agora recordar-se,
ciente das dificuldades que até então lhe obscureciam a mente. A evacuação das emoções mórbidas, retida em seu psiquismo, permitia-lhe agora maior nitidez na visão mental, embora ainda não tivesse toda a potencialidade mental comum ao desencarnado em equilíbrio em nosso nível evolutivo. O espírito despojado de suas grandes dores e liberto do abafamento que a carne lhe impõe, pode experimentar grande amplitude psíquica, sabor maior de nossa vida na erraticidade. Minha primeira grande frustração na vida foi reconhecer minha pequenez física, sentindo-me franzino, sem condições de enfrentar as mínimas disputas infantis. Inseguro, preferia desistir delas a ver-me derrotado. Todos me olhavam com desdém, como se pelo pouco tamanho eu nada valesse. Além do mais, as horríveis orelhas de abano e a cabeça desproporcionada me deixavam consternado. Isso o fez recolher-se em si mesmo. Temos aqui uma primeira lição. Seguramente você reencarnou com um importante cerceamento físico, limitando sua atuação na vida, por ter se habituado a extrapolá-la em outras experiências reencarnatórias, meu amigo. Os espíritos que se agigantam de soberba são levados comumente a renascimento em organismos frágeis, inibindo-se-lhes a falsa grandeza, induzindo a insegurança e a timidez. Você apenas recolhia os reflexos de arrojos inadequados alimentados no personalismo, exageros perigosos para o equilíbrio evolutivo e sua saúde psíquica. Você engendrou para si mesmo, em outro momento, essa necessidade e mais tarde poderá compreender isso. Sua mais importante lição na escola terrena foi, seguramente, aprender a respeitar os próprios limites, inibindo antigos vícios de arrogância com que alimentou a alma. Tenha certeza ainda de que a frustração física serviu-lhe como poderoso estímulo para a conquista de outros valores na vida, à medida que deixou sua alma vazia de satisfações primárias, excitando-o a preenchê-la com a exaltação da criatividade. Conduziu-o ao melhor cumprimento de sua missão, meu amigo. Compreendo. Tímido, acabrunhado, precisava sempre da proteção de meus irmãos, especialmente do Henrique, da Virgínia e do meu pai, em favor de minha pequenez, e acomodei-me no âmbito seguro da família. Mais tarde, quando meu genitor mandou-me para a escola de Minas de Ouro Preto, a fim de fazer-me um engenheiro, como todos em casa, senti-me extremamente inseguro e não suportei a ausência da proteção do lar. Minha timidez me impedia de conversar com qualquer um que gentilmente se aproximasse, procurando ajudar-me. Tomado pela covardia, abandonei a escola, enfrentando a recriminação dos meus pais e as críticas de meus irmãos. Confesso que não dei conta de ficar longe, principalmente de meu pai, meu refúgio seguro diante da extremada insegurança. Meu genitor, sempre bondoso, compreendeu-me. Meus irmãos, entretanto, humilharam-me ainda mais diante do primeiro fracasso na vida. Depois desse dia, vi que meu pai não acreditava mais que eu fosse a me tornar um homem de verdade. Sentia isso em seu coração, o que se tornou motivo de grande sofrimento para mim. Sabemos que seu genitor, notando-lhe a personalidade frágil e temendo que você não se realizasse na vida, intuitivamente resolveu investir na confiança em você, dando-lhe logo carta de emancipação, mandando-o sozinho para estudar em Paris. Sempre reconheci que sem o seu incentivo nada teria realizado na vida. Sou-lhe imensamente grato e gostaria de reencontrá-lo e agradecer tamanha generosidade para comigo. Sua carta de emancipação foi para mim um verdadeiro atestado de confiança em minha pessoa, e sem esse estímulo não teria de fato me tornado alguém, embora hoje julgue que me fiz mais um fantoche de glórias mundanas do que um homem de fato. Temos notícias de que seu pai se encontra reencarnado, o que não o impede de revê-lo. Certamente esse reencontro se dará quando você estiver mais bem preparado para isso. Aguarde com paciência.
seu recolhimento entre pessoas alheias ao seu antigo convívio familiar lhe é, no momento, necessidade de refazimento dos panoramas desfeitos da alma. Reconheço que fiz da vida, depois disso, um constante teste para provar a mim mesmo e mostrar a meu pai que podia me tornar um grande homem. Em sua primeira vitória na vida, ao ganhar o prêmio Deustir, recordamos que você lamentava a sua ausência. E nos momentos de fracasso também, via-me diante dele, como a lhe dever obrigação de acertar sempre, pois passei a viver na intenção de corresponder à confiança que ele havia depositado em mim. Embora assim justifique tal sentimento, nesse compromisso de acertar sempre, você atendia, na verdade, ao desejo de superar a frustração do orgulho, tentando, sobretudo, suplantar as deficiências identificadas e mal toleradas na personalidade. Na verdade, você recalcitrava diante da necessidade de impor limites à egolatria, sedento de projeções na vida, recapitulando velhos hábitos do personalismo doentio. Um castigo, então, por algo ainda anterior que eu tenha feito? A vida na carne, Alberto, não consiste em mero rol de punições para o nosso passado delituoso. Seguramente, todos comparecemos nela para o desempenho de tarefas visando sempre ao nosso engrandecimento e melhoria. E para isso, cumprimos sempre com um plano previamente traçado de tarefas. As dificuldades são planejadas, não para nos inibir o potencial de progresso, mas para a correção dos rumos, coibindo antigos abusos. Isso faz de toda a vida uma missão, ainda que objetive unicamente a própria regeneração. Você renasceu com a tarefa de reformar os errôneos valores arquivados do passado, mas devia também dar sua colaboração em prol do progresso humano. Haverá motivos para isso em seu pretérito, e os conheceremos, se possível. Após breve silêncio, Alberto umedecia os olhos, trazendo à lembrança novos pesares que o moveram na romagem terrena. Vencendo a barreira da natural inibição e confiando plenamente em nosso apoio, deixava verter dos recessos mais profundos da alma o seu mais acerbo drama, oculto nos disfarces de dissimulado personalismo, denotando sinceridade na intenção de reequilibrar-se e deixando-nos antever a grande frustração que de fato o movera na vida. Espargia sua dor, dizendo-nos: sempre me senti muito mal comigo mesmo. Não é fácil ser um baixinho, mas devo confessar, meu maior desapontamento foi verificar que meus genitais não cresciam. Uma grande preocupação tomou conta de mim, mas nunca tive a coragem de contar o fato para ninguém, sequer para meu pai. Escondi de todos. Não pode haver vexame maior para um homem. Alberto chorava, estampando a vergonhosa realidade que impregnava de opróbrios a alma sensível. Além da compleição apoucada que a vida lhe presenteara, a estrutura física, uma criptorquia somada a um irreversível hipogonadismo congênito, impusera-lhe um precário desenvolvimento aos órgãos sexuais, uma prova seguramente necessária que lhe inibira definitivamente a vida sexual, nutrindo-o de permanente frustração e cujas causas se enraizavam seguramente em passado ainda mais remoto. Teríamos que buscar a compreensão dos motivos de tão importante deficiência, imposta por um destino que somente pode nos pretender o bem, a fim de lhe mostrar a necessidade da dura lição. Entendíamos naquele momento que estávamos diante de um espírito dono de importantes conquistas no campo da inteligência, portando aguçada criatividade, mas que envergara na vida grave inibição sexual. Servira-lhe, no entanto, como preponderante fator excitante das funções criativas da alma, colocando-o a serviço do progresso humano. Sabemos que das dores mais acerbas, a sabedoria de Deus tira os maiores proveitos, não somente para o seu protagonista, mas para o bem comum,
Sua personalidade, inibida nos mais genuínos anseios humanos, viu-se desta forma compelida a arrojar-se em aventuras incomuns, numa afanosa busca de realizações pessoais que lhe compensassem o insolúvel malogro. Entendemos seu desgosto, Alberto. É realmente lamentável assistir a um jovem tecendo a vida com lídimos sonhos, frustrar-se em seus mais legítimos desejos. Devemos, porém, aceitar que nada nos acontece por acaso, meu amigo. Nascemos com o peso de muitas necessidades de aprimoramento, e, sem dúvida, esta foi uma imposição que visara inibir-lhe antigos vícios e protegê-lo de sofrimentos ainda maiores. Tenha certeza disso. As grandes dores que nos assediam a alma trazem sempre importantes lições para o nosso crescimento. Se a vida lhe impôs este aprendizado no campo de expressão da sexualidade, o irmão deve agora aproveitar, sedimentando o ensinamento para que no futuro não venha a recair em erros do passado. O mestre nos recomendou não tornar a pecar para que não nos suceda sofrimentos ainda maiores do que aqueles que sanamos. Não me era possível compreender a necessidade de tamanha dor. Como ainda não a entendo muito bem, mas fui obrigado a vivê-la. O que podia fazer? Nascer assim, e sabia que ninguém poderia me ajudar. Isso me fez um homem infeliz, arredio dos contatos femininos, transportando o fardo do opróbrio que me vergava a alma, plena de secretos desejos, jamais satisfeitos. A solidão passou a ser a companheira de minha desdita. Vivia rodeado das mulheres mais belas do planeta. Muitas delas se insinuavam com interesses pela minha humilde pessoa, mas não podia enamorar-me. Nascera para o celibato compulsório. Podia apenas sonhar. Embora lhe pareça uma aparente crueldade da vida, isso representava uma vantagem e uma proteção contra novos erros, que certamente lhe habitaram os hábitos do pretérito. Capitulando diante dos alvitres de uma vida de prazeres, você era incitado a desenvolver outras potencialidades de sua alma. Era rico, mas isso não bastava para protegê-lo com destaque na refinada sociedade parisiense onde desejava sobressair-se. Fez-se, portanto, um desportista de arrojos, na necessidade de sobrelevar a apoucada personalidade no cenário das projeções humanas. Voar. Eis a solução para assoberbar a pequenez. Fazer algo que somente os grandes corajosos podiam fazer. Crescer na ousadia de enfrentar os fortes ventos, desafiar a morte nas alturas, arrojar-se nas nuvens e fazer imensa a pequenez humana diante da vastidão dos céus. Depois empreender o inusitado, projetando-se na fileira dos homens ilustres e inscrevendo o seu nome na história. Nunca havia pensado nisto. É possível, respondia o amigo, sem conseguir ocultar a decepção em si mesmo, encobrindo-se, porém, de salutar humildade. Estavam assoalhadas naquele momento as profundas dores de um espírito em trânsito na história dos homens e completado o panorama íntimo que o projetara no heroísmo compulsório, frustrações e dores que o excitaram a galgar patamares de superações além das fronteiras humanas, sobrelevando-se doentiamente diante de si mesmo e da vida. Eis o nosso Ícaro despido diante de sua dura realidade. Embalou dessa forma as forças psíquicas de sua personalidade, na inadequada expansão que, em seu rebote compensatório, o arremeteu à contração de si mesmo, no completo desvalimento do espírito. Eis porque o impulso contrativo foi tão grave. O recolhimento e a compreensão dos mecanismos vicariantes e defensivos que engendrara para proteger o ego doente. Ajudá-lo-iam na busca do reequilíbrio, sedimentando-lhe no imo da consciência a dura lição, protegendo-o com segurança de novas quedas e estimulando-o a viver doravante na moderação necessária à felicidade.
Era conveniente encerrarmos o proveitoso trabalho e deixá-lo a sós, permitindo-lhe salutar reflexão em torno das importantes questões amealhadas nas rememorações do dia. Adelaide, condoída diante da dura realidade vivida por Alberto, interrogou-me posteriormente. Estive pensando, Adamastor, não aprendemos que a carência sempre se segue à hipertrofia? Neste caso, não foi a deficiência sexual que o induziu à exaltação compensatória das energias psíquicas? Certamente que se ele não tivesse vivenciado tão importante frustração, não teria se expandido além dos limites, acomodando a personalidade ao cerceamento natural de suas potencialidades. Confesso que estou confusa diante da lição aprendida. De fato, Adelaide, ação e reação se interligam em efeitos e contra-efeitos, confundindo-nos às vezes na identificação do que é primário e secundário. Por isso, muitas vezes, somos levados a interpretar a carência como a indutora das errôneas hipertrofias da psique. O raciocínio é por demais pertinaz e pode nos conduzir a falsas conclusões, principalmente porque agrada ao espírito humano ver-se imolado sem justificativas pelas pretensas falhas da vida. Somente entenderemos o aparente paradoxo analisando o fenômeno da personalidade humana ao longo de muitas existências e enxergando com clareza os seus impulsores fundamentais. Mas não nos enganemos. O erro e o abuso sempre antecedem a deficiência. É da lei. Deficiência que, por não ser devidamente tolerada, irá gerar novas reações defensivas, de natureza compensatória, incorporadas na personalidade em forma de outras inadequadas hiperpsiquias. No caso de nosso amigo, encontraremos seguramente os excessos que legitimaram sua deficiência sexual em passado mais remoto, interpondo assim a dor em seu devido lugar, ou seja, no campo dos efeitos e nunca no das causas. Aguardemos a evolução dos fatos e compreenderemos melhor, não se impaciente.